Prontos para mais algumas dicas a respeito da leitura bíblica? Então vamos lá. Desta vez eu quero falar sobre o texto e as suas possibilidades para tornar a leitura mais leve e sem colocar muitos ingredientes que tornam a leitura pesada, dura e acaba fugindo bastante do propósito pelo qual a Bíblia foi escrita. Então eu já falei que a Bíblia tem um fundo, um background, que é o testemunho de fé de um povo. Então isso é muito importante. E nós já sabemos, portanto, que não vamos lá para encontrar dados científicos, respostas a respeito do mundo todo e de todas as perguntas que existirem durante a humanidade. Esse não é o objetivo. É importante também, eu já falei, detectar que tipo de texto tem à minha frente. Cada livro tem o seu estilo literário e dentro de cada livro tem também o uso de diversas literaturas. A pessoa está escrevendo um livro e usa uma poesia ali no meio. Ela está escrevendo um livro e dá o exemplo de uma história. Só que na Bíblia não explica. Quando a gente vai escrever hoje, a gente vem contando uma história, daí assim, por exemplo, põe uma vírgula e dá um exemplo. Na Bíblia não vem o por exemplo. A história simplesmente entra como um relato único, linear. E isso pode confundir a nossa cabeça. Então, a Bíblia tem, nos diversos pontos e nos diversos momentos, ela tem parábolas, ela tem esses exemplos, né, das parábolas do dia a dia, ela tem também poesia, tá lá, esse tipo, estilo literário, ela tem Apocalipse, que na nossa cultura nós desconhecemos, mas é um estilo literário também, assim como a poesia. Ele é montado a propósito para colocar algumas coisas. Tem profecia, não só nos profetas, mas também entremeado entre os diversos textos. E a profecia não é como a gente entende, só que é alguém que está prevendo, diagnosticando alguma coisa. É um estilo literário, é um modo de contar a história. É um modo de contar a história profeticamente. Por isso que você vai encontrar determinados textos que diz assim, e foi conforme o profeta tal disse. E esse é um ponto importante, porque nós já dissemos também que a Bíblia foi escrita posteriormente, quer dizer, não tinha ninguém atrás ali registrando os fatos conforme estavam acontecendo. Então a profecia ela é vista de trás para frente. Então ela não é vista de quando foi dito e aí se cumpriu. É quando aconteceu, as pessoas se recordam de que aconteceu. Então as histórias vêm sendo contadas e elas são contadas e elas são espalhadas pelo povo. Quando acontece um evento, o profeta tem essa história que é correlata a isso que está acontecendo. E aí tem um registro para a gente poder ter acesso a ele. Além do estilo profético também, do estilo literário da profecia, nós vamos encontrar ali as parábolas, como eu disse, e vamos encontrar também fábulas. Nós vamos encontrar também epopeias. Epopeias é quando tem um herói que ele resolve as coisas de uma forma muito milagrosa. Nós vamos encontrar lendas também. Existem algumas coisas que era a crença popular que vinha e se arrastava e está registrado. E alguém pode assustar com tudo isso e dizer, então a Bíblia não é uma verdade? Lógico que ela é. Ela é muito verdadeira. E ela pega todos os estilos que existem da humanidade, todas as linguagens possíveis para transmitir esse testemunho de fé. Porque senão ela fica muito restrita a algo tão pequeno e não pega essa grandeza que é importantíssima. Aí alguém diz assim, mas e aí a espiritualidade? Então, a espiritualidade humana ela é trabalhada por todos os sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, e em toda a criatividade humana, em todas as artes, na música, na pintura, na cerâmica, no artesanato, na literatura, poesia, enfim, nós temos N possibilidades da nossa criatividade que trabalha a nossa espiritualidade e nela nós vamos nos deslumbrar diante de Deus. Por isso nós não vamos ler a Bíblia, por exemplo, para provar que Deus é poderoso.
Seria pequeno demais um Deus restrito a um livro como comprovação de que ele é poderoso. É muito mais poderoso a gente ver e usar o testemunho do universo a respeito de Deus e da criação. E o livro, então, ele é bem restrito. E nós estamos colocando ele num lugar muito abrangente e isso tem dificultado a gente experimentar de fato Deus. Pois bem, dito tudo isso, hoje eu quero falar sobre o livro como construção, como testemunho e o que é adotado para o livro inteiro. Apesar de ter os diferentes tipos de literatura dentro do livro e que toda essa literatura, todo esse recurso da humanidade é usado para comunicar esse testemunho de fé, há uma ideia única, uma ideia que forma o conjunto do livro como Bíblia, né, dessa biblioteca aqui de vários livros, que é a narrativa. O que eu quero dizer com narrativa? Preste bem atenção. A narrativa, ela usa um conjunto de fatos para contar, para dar valor e determinado valor a um propósito específico. Às vezes, nós confundimos porque a linguagem ela é muito ampla. Eu vou usar esse termo, ampla, como ela usa diversos recursos literários para montar a narrativa, a gente se confunde um pouco. Mas se a gente se afastar, a gente vai ver que é narrativo. Vou dar um exemplo para vocês do que eu quero dizer como narrativa. Quando eu namorava minha esposa, eu morava em Curitiba, no Paraná, ela morava em São Paulo. Todas as sextas-feiras, semana sim, semana não, eu pegava um ônibus às sexta-feira, às 10 horas da noite, descia pela manhã em São Paulo, passava o final de semana, domingo à noite, eu pegava o ônibus e voltava para Curitiba e pela manhã na segunda-feira ia direto para o trabalho. Então esse é um fato, isso aconteceu. O que é a narrativa? A narrativa é o porquê que eu uso esse fato. O que eu quero com esse fato? E que, na verdade, no sentido de valor. Que valor eu dou para esse fato? Eu posso dar um valor negativo. O valor negativo é, nunca mais eu quero namorar. Pegava o ônibus, horas dentro do ônibus, e aquele pessoal, enfim, dizer que é terrível namorar. Pode ser feito isso. Eu posso usar num sentido romântico, heróico. Quem ama, quem tem paixão, não mede esforços. Os esforços, ele vai, ele gasta horas, ele se dedica, ele... Percebe? É outro valor. Eu peguei um fato e estou usando esse fato para comunicar um valor. Então, a Bíblia não se restringe aos fatos. Se nós nos restringirmos aos fatos, ao lermos a Bíblia, nós perdemos o valor. E o valor, ele é maior, muito maior, porque ele está dando um sentido, ele está dando um significado. E aqui vem um detalhe que precisa ser prestado atenção. A narrativa nem sempre é de afirmação. Por isso eu disse também e anteriormente que a Bíblia não é normativa, ela é inspirativa. Ela pode estar usando determinados fatos e montando a narrativa para dizer não àquilo. Só que ela não vem explicado assim, olha, quando vocês quiserem servir a Deus, não façam assim, assim, assim. Ela não vem com essa explicaçãozinha. A história está lá. E pode ser uma história muito errada. Ela está para dizer, não faça isso que dá errado. Por exemplo, tem uma história no livro de Juízes, de um homem, um dos juízes, que ele fez um voto a Deus que se ele ganhasse a guerra, quando ele voltasse, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele ofereceria em sacrifício. E a primeira pessoa que ele encontrou foi a filha dele. Esse evento está lá não para dizer que, olha, que a vida humana, a vida do filho ou servir a Deus custa a vida dessas pessoas que nós amamos e que elas têm que valer menos do que a relação com Deus. Não. Está lá e pode dizer o seguinte alerta, não seja precipitado nos seus votos. Preste atenção. Ou você pode cair muito do cavalo,
você pode fazer besteira, você pode não conseguir cumprir. Lá pode estar uma denúncia para que não seja dessa forma, tá? Então, a narrativa, ela vem embutida desse valor. Por isso, não se prenda aos fatos. É por isso que eu estou dizendo assim, não se prenda aos fatos. Veja mais. Quando nós entendemos esse propósito de narrativa da Bíblia, a gente para de ter algumas discussões que elas são inócuas, elas são vazias. Um evangelista, um dos evangelhos registra que Jesus, quando estava entrando em Jericó, encontrou um cego e o curou. Outro evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó, encontrou 2 cegos e curou. E fica uma disputa para provar que, sabe o que é? É que os cegos andavam em grupo e o evangelista usa o nome, quando usa o nome só de um, representa o todo. Existiam 2 cidades, Jericó Nova, Jericó Velha, e aí Jesus estava saindo e entrando em Jericó, então um evangelista registrou daqui para lá, outro registrou... Gente, perda de tempo. É mais fácil olhar como narrativa e falar assim, esse evento não está ali para dizer que Jesus curou um cego. Ele está usando a cura de cego 1, 2, 10, 5 mil, 300 mil, tanto faz o número, ele está usando para contar outra coisa. E por isso um evangelista coloca em determinado local, no seu texto como todo, porque ele tem uma narrativa que ele está construindo, e o outro coloca em outro local, para também dar outro valor à narrativa. Por isso nós precisamos conhecer o conteúdo do livro inteiro. Ali nós vamos nos dedicar para ver qual é o sentido que ele está dando à sua narrativa, qual é o movimento que ele está fazendo das ações. Como eu citei anteriormente, um evangelista registra Jesus no início do ministério, indo em Jerusalém, fazendo aquele limpeza do templo lá, que é chutando as bancas, e o outro registra mais no final, que desencadeia a sua morte. Foi 2 Jerusalém? Ele foi 2 vezes para Jerusalém? Não, a narrativa está sendo usada com outro propósito. E aqui a gente puxa gancho para outro detalhe, que é o ajuntamento desses testemunhos para fazer um livro. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então não esqueça, narrativa é importante por causa do valor que nós damos para os textos e que nós vamos entender esse valor. E nós vamos entender pelo conjunto da obra e com toda a riqueza literária sendo usada, inclusive de biografias, fatos, sejam relevantes e irrelevantes, sejam contados, inventados como uma parábola, não interessa, tá certo? E aí é importante você ter isso em mente, porque no próximo passo, o ajuntamento dos textos vai ser determinante, juntando essas 2 coisas, para a gente ler com leveza, ok? Então, até o nosso próximo vídeo.